Oi, gente. Então, esses dias, gente, eu comentei com vocês um clássico do romantismo português, né? O Eurico o Presbítero, que falava sobre o amor da Ermengarda e o Eurico. E esse amor que a gente, até a metade do livro, a gente não sabe como começou, por que que foi proibido, se ele teve continuação, se eles se encontraram ou não, né? Então, até a metade do livro a gente não sabe. E eu não quis contar a sequência, porque eu sei que a geração de vocês não gosta de spoiler. Hoje eu vou falar para vocês sobre um clássico do romantismo brasileiro, que é um livro de José de Alencar chamado Luciola, tá? Que também está naquela série de livros que eu não tenho nem como fazer doação, porque ele está todo cheio de ruído de traças, tá, gente? Tá bem feinho mesmo. Então, a Luciola, do José de Alencar, também conta uma história de amor do Paulo com a Lúcia. O Paulo é o protagonista e ele escreve em primeira pessoa cartas, claro, né? São cartas, ele escreve em primeira pessoa para uma amiga dele, para contar a história de amor dele e da Lúcia. Essa amiga, a gente pode dizer que vem a ser a representação de nós, leitores, porque através das cartas que ele dirige a essa amiga, contando a sua história de amor ou de desamor, que a gente conhece como é que era o Paulo, como é que ele vivia, quem era a Lúcia, a amada dele, como é que ela vivia, quais os sentimentos de um pelo outro e etc. Então, ao longo da história, a gente descobre tudo pelas cartas que o Paulo dirige a essa amiga, que o Paulo é um jovem pernambucano de 25 anos, de origem pobre, mas que, como ele mesmo deixa bem claro em uma das cartas, que ele é pobre, ele é jovem, mas ele já é formado. Isso ele deixa bem claro quando ele começa a refletir, escrevendo para essa amiga, como é que ele poderia sustentar a Lúcia, caso eles viessem a ter um relacionamento mais sério, mais profundo. Então ele diz: eu sou pobre, eu sou jovem, mas eu sou formado e tal e tal. Se passa em meados do século XIX, essa história de amor dos dois, e ao contrário lá do Eurico Presbítero, já bem nas primeiras linhas, nas primeiras páginas, a gente começa a entender, a gente já conhece a Lúcia, começa a saber as características. Que mosquinha chata! Começa a saber as características da Lúcia, começa a ver como é que o amor deles vai se desenvolvendo, quais os percalços que eles vão ter que superar, percalços sociais bem sérios. Então, assim, ó, o Paulo, ele vem para o Rio de Janeiro, como eu disse para vocês, com 25 anos, já formado, ele vem em busca de oportunidades, é claro, e também por curiosidade natural da idade dele, e curiosidade natural do brasileiro de meados do século XIX, de saber como era a vida numa cidade grande, porque naquele tempo tudo acontecia no Rio de Janeiro, as festas da corte, as celebridades, os ricos, todos eles viviam em torno do que acontecia na sociedade carioca. Então, nada mais natural que um jovem recém-formado lá de Pernambuco quisesse vir para o Rio de Janeiro para saber como as coisas aconteciam. E ele veio. E já no primeiro, no segundo ou terceiro dia, não lembro bem, porque eu não reli o livro, como se diz, de cabo a rabo, eu só dei uma olhada rápida antes de colocar fora e antes de fazer o vídeo,
porque esses livros que são os clássicos da literatura brasileira e portuguesa, como eu disse para vocês, eu já li e reli inúmeras, dezenas de vezes, quem sabe até centenas, por ter sido professora de literatura praticamente 40 anos ou mais, entre o ensino básico e o ensino superior, e também porque lá no meu tempo de ginásio, quando a gente tinha 11, 12, 14 anos, a gente já era obrigada a ler os clássicos. Então, faz mais de 50 anos, quase 60 anos que eu leio esses livros. Por obrigação, obrigação de pré-adolescente no ginásio e depois obrigação de professora. Então eu não reli, mas foi em meados do século XIX, lá por 1850. Falando em datas, também é uma curiosidade que o Alexandre Herculano, como é que se diz, o escritor desse que eu não botei fora ainda, ele morreu na mesma data, no mesmo ano que morreu José de Alencar, só que o Herculano era um pouco mais velho que ele, mas isso é só um parênteses. Então, gente, o Paulo veio já nos primeiros dias, ele conheceu a Lúcia. Na verdade, ele viu uma moça muito bonita, muito graciosa e, ao mesmo tempo, como diz ali, muito cândida, muito ingênua, com ares muito humildes, e ele se apaixonou por aquela moça. Se apaixonou, quero dizer, ficou muito enlevado por aquela moça. Mas era uma moça qualquer que estava passando por ali onde ele estava. Ocorre que numa das festas ou teatro, ou num dos passeios que ele fez com o Sá, que era um amigo dele, né, sobrenome Sá, ele avistou essa mesma moça e comentou com o Sá. Aí o Sá, em palavras assim medidas, em indiretas, deixou claro para ele que essa moça era uma prostituta, como chamavam na corte, era uma cortesã. Ele quase não acreditou nisso, mas o Sá diz que sim, que ela era uma prostituta, muito requisitada, muito admirada, mas que não parava com ninguém, porque ela era muito de primeiro a vontade dela, para tudo. Não que ela não cobrasse os favores sexuais, como se chama no direito até hoje. Não que ela não cobrasse, ela cobrava. Não que ela não exigisse esse pagamento, ela exigia. Não que ela não gostasse de dinheiro, ela gostava muito. Inclusive, ela guardava dinheiro. Mas para ela, em primeiro lugar, ela deixava bem claro para todos os homens com quem ela convivia ou prestava favores, que primeiro lugar a vontade dela, primeiro lugar quando ela queria as coisas, não era só chegar e pagar. Então, o Paulo ficou um pouco incrédulo, porque aquela moça no dia a dia parecia tão cândida, tão ingênua, tão delicada, tão humilde. Como é que poderia ser essa, além de prostituta, tão exigente, tão voluntariosa? Porque isso para uma mulher do século XIX já era um motivo de incredulidade, uma mulher ter tanta personalidade assim, que dirá uma prostituta, porque lá no século XIX a gente sabe que não se tinha esse entendimento que se tem hoje, até certo ponto, infelizmente, né? Porque, na verdade, a gente deveria respeitar, porque cada um tem seus motivos e cada um é dono do seu corpo. Mas no século XIX era mais difícil esse respeito com essa profissão de prostituta. Então, não se admitia uma mulher com vontade própria, muito menos uma prostituta que era paga para prestar seus serviços. Bem, mas como eles continuaram frequentando os mesmos lugares, o Paulo e a Lúcia, porque a Lúcia também ia em festas chiques, também ia no teatro e etc., eles acabaram começando um caso de amor. Esse caso de amor, depois de muito o Paulo lutar para não
vamos dizer assim, lutar com ele mesmo, né? Porque ele sempre se mostrou muito envolvido com a Lúcia. E de muito a Lúcia lutar com ela mesma, porque, desculpem, porque ela também sempre se mostrou com grande envolvimento com ele, eles em poucos dias começaram a ter um caso de amor e o Paulo praticamente se mudou para a casa dela. Só que eles combinaram que para proteção dos dois, dele, para não servir de chacota para o resto da sociedade, de estar morando com uma prostituta, como se casado fosse, e proteção dela, porque se alguém descobrisse, ela podia perder o resto dos clientes, ou pior ainda, perder aquela posição que ela tinha de mulher independente. Então, eles combinaram de, num primeiro momento, esconder esse caso. Só quem sabia mesmo desse caso era o Sá, que vivia aconselhando o Paulo a deixa disso, tu não sabe bem como a Lúcia é, essas prostitutas enganam e depois querem fazer exigências e etc, etc. E assim vai evoluindo esse caso de amor deles, do Paulo e da Lúcia, que eu não vou contar para vocês como é que termina, se termina de uma maneira, de uma história de amor bem resolvida, bem bonita, ou se até termina de uma maneira trágica, né? Tendo em vista a posição social de cada um deles. Um é um garoto jovem de 25 anos, pobre, mas formado e com boas referências e com bons contatos, e ela, uma prostituta que tinha bons contatos também com homens poderosos, mas que para esses homens ela não passava de uma prostituta, tá? Então eu vou contar só até esse pedaço da história, que até quando eles começaram o romance, estavam ainda muito bem, para, como vocês chamam, não dar spoiler. Mas vale a pena vocês lerem também esse livro do José de Alencar, que é um clássico do romantismo brasileiro. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo. Outra coisa que eu nem ia falar, porque esses dias uma aluna que vários de vocês eu conheço assim pessoalmente, disse: professora, não fala, para alguns vai parecer que a senhora pensa que a gente comenta os vídeos ou participa só para ganhar livro, mas não é isso, gente. Deus o livre, eu nem tinha pensado nisso. Eu sempre comento para justificar porque tanto atraso em enviar os livros, né? Porque eu faço os sorteios ali e levo um mês para enviar cada livro. É que, como eu já disse para vocês, gente, eu espero juntar um pouco de correspondência, um pouco de livros da nossa estante virtual, para depois ir mandando tudo junto, para poupar quem vai no correio para ter que ir todos os dias. E também não mando todos os livros juntos, porque senão dá uma boa quantia no correio, né? Porque você sabe, esse inscrito top do último trimestre foram 12 livros, mais aqueles que a gente sempre sorteia no Book Haul, já daria 16 livros se mandasse tudo junto. Então, por isso que eu vou mandando aos poucos. Mas quem não recebeu, vai receber. E eu estou dizendo isso para justificar. Não é porque eu penso que vocês comentam ou que vocês acompanham o canal só para ganhar livros. Não é isso, viu, gente? Quem, por acaso, chegou a pensar isso, que nem me passou pela cabeça, não pense nisso. Porque todo o carinho que vocês colocam ali nos comentários e os e-mails que vocês me mandam, eu sei que vocês acompanham o canal porque tem muito carinho comigo, se preocupam com a minha saúde, querem me incentivar, né? Pensam, essa velha professora quer continuar dando aula, eu me interesso por literatura, ou eu vou fazer o Enem, ou eu vou fazer o vestibular,
ou eu fico curioso ou curiosa por esse ou por aquele livro, então vou acompanhar o canal da professora. Eu sei que é por isso, podem ficar bem descansados, tá? E quem não recebeu o seu livro ainda, aguarde que vai receber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do iniciozinho de Lucíola, do José de Alencar, e que leiam um livro que vocês não vão se arrepender, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.